Olá, meu bem, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a Nana Prado. Esse é o canal Entre Nós Tarô, o seu canal quando o assunto é relacionamentos. Aqui faço diversas leituras de tarô e oráculo para relacionamentos com diversos temas: dinheiro, prosperidade e abundância, trabalho, negócios, amor, família. Essa leitura é sobre relacionamentos com dinheiro, com prosperidade e abundância, com o trabalho, com negócios. Então, se você gosta desse tema, fica aqui porque eu tenho certeza que deve ter algum recadinho para você nessa leitura. Se você não gosta desse tema, tem outros temas no canal, é só você buscar e ver qual tema se conecta mais com o seu chamado nesse momento. Antes de começar a leitura, gente, eu queria só dar alguns recadinhos super rápidos, tá? O primeiro é que essa leitura é atemporal. Então, se você chegou aqui nesse vídeo nesse momento, esse vídeo é para você com certeza, porque teve uma ressonância aqui, né? E ele vale em mais ou menos entre 21 dias e 3 meses. Do momento que você chegou até 21 dias, 3 meses, essa leitura pode ressoar no seu campo, tá bom? Outra coisa, essa leitura é uma leitura coletiva. Nem tudo vai fazer sentido para você e nem tudo vai ressoar com você. Então, exerça o seu poder de livre-arbítrio, tome frente em relação à sua intuição, né? Deixe a sua intuição bem aguçada e realmente só se conecte com aquilo que fizer sentido para você. O que não fizer sentido, joga para o universo que tá tudo certo. Combinado? Ah, mais uma coisa importante que eu gosto de falar aqui nas leituras. Tenha sempre um papel, um caderno do lado para você poder anotar aquilo que você sentir que é interessante, porque pode ser que não faça sentido agora, ou você perceba que tem ali uma conexão, mas se você não anotar, você acaba esquecendo, então anota, né? Ou então depois volta nesse vídeo. Faz como você achar melhor, tá? Mas eu sempre aconselho vocês anotarem, tá certo? Então vamos começar aqui com uma carta do oráculo, tá? É uma carta para abrir o seu jogo. Eu já tô sentindo aqui uma energia de interferência. Desde que eu comecei aqui essa leitura, eu já tô sentindo essa energia. É como se tivesse aqui alguma interferência externa, e ela é externa, ela não é uma interferência que você tá criando, não. É uma interferência como se assim, como se fosse uma dependência em relação a algo que tá fora, né? Como se a sua vida financeira, ou o seu negócio, ou o seu trabalho, ou a forma como você vive prosperidade e abundância de alguma forma dependesse de algo que está fora. Pode ser um emprego, né? Pode ser um negócio onde você tem algum sócio, algo que você depende da opinião e das decisões de outras pessoas, sabe? Bom, vamos ver aqui. E aí você tem que sempre negociar, né, com essas pessoas. Você sempre precisa estar levando essas pessoas em consideração, sempre pisando em ovos aqui, sempre considerando, sempre precisando considerar outras pessoas quando o assunto é vida material. Vamos lá. Oráculo. Qual é a frequência de abertura? Já veio aqui. Veio a carta de Câncer. E ela veio invertida, tá? Eu vou deixar ela na posição normal, mas estou considerando aqui que ela veio invertida. E no fundo do deck veio a carta da colaboração, a carta de Aquário. Eu sinto aqui, como eu falei, uma densidade, né? E essa carta de Câncer, que fala também de como se você tivesse imerso num campo que que, que você não tem total controle, entende? Aqui, essa carta é o número 4, né, que traz estabilidade, mas ela vem invertida. E Câncer fala muito da família também, né? Pode ser alguma questão familiar aqui.
alguma coisa de crença, de padrão familiar, porque traz uma instabilidade, tá? Falta aí, precisaria haver mais colaboração para que você pudesse fluir melhor nessa sua relação com a sua vida material, financeira. Vou cortar aqui as cartas. Como se você dependesse. Vamos ver aqui, qual é o coração da leitura dessa tiragem para os queridos consulentes que se conectaram a essa leitura. Uma carta só, por favor. Qual o coração dessa leitura? Tarô, qual o coração dessa leitura? Veio aqui o 3 de espadas. E no fundo do deck, o 8 de copas. Então, aqui já me mostra que é algo que te traz um sofrimento. É como se você não conseguisse tomar as decisões e fazer os movimentos que você gostaria de fazer. Você precisaria abandonar esse campo para poder finalizar essa história, né? Finalizar essa experiência. Mas por algum motivo você não toma esse, não dá esse passo, né? Como se você não pudesse, por algum motivo. Vamos esclarecer aqui. Passado, presente e futuro dessa narrativa que está se configurando aqui na mesa, por favor. Passado, presente e futuro. Vida material. Passado, presente e futuro. Alguma coisa aconteceu aí no passado, mais uma carta futuro, que você não gostou. Alguma coisa aconteceu num passado recente que te colocou num lugar de melancolia, assim. Você não se conectou com esse acontecimento, ou é uma situação, ou são pessoas que estão conectadas à sua vida financeira, material, né? E você parece que você não consegue se mexer aqui, sabe? Você fica ali chateado, você fica ali triste, você fica ali reclamando, você não consegue tomar uma decisão, fazer um movimento, né? E você olha para essa taça aqui que você perdeu, para algo que você perdeu nessa história, e até mesmo, porque aqui é uma carta de copas, né? Então, o que você perdeu em relação a como você se conectava emocionalmente com essa história, né? Tem aqui uma tristeza, uma melancolia mesmo. Um sofrimento, teve um 3 de espadas aqui no coração da sua leitura, algo que te decepcionou e te colocou num lugar de melancolia que você não só está enxergando o que perdeu, o que se foi, o que rompeu, e não está enxergando que ainda existem 4 copas aqui, ó, disponíveis para você. Você só está focando no que se rompeu. Algo rompeu aqui, algo se rompeu aqui. E no presente, o que está reverberando no seu campo é, de fato, abandonar essa história. Para que no futuro você possa começar uma nova história. Veio o mago, né? Você possa movimentar as energias para começar aqui uma nova história no que tange a sua vida financeira, trabalho, negócios, sabe?
Foi algo emocional que mexeu com as suas emoções, sabe? Uma decepção aqui, bem grande. Bem grande. E você não vê, pelo que eu tô vendo aqui na leitura, você não vê uma reconciliação. Foi o que eu falei no início dessa leitura, né? Faltaria aqui um senso de colaboração, né? Uma vontade de enxergar essa possibilidade. Não sei se só da sua parte, tá? Mas eu sinto assim, é como se você não visse mais essa possibilidade neste lugar ou com estas pessoas. Porque aqui envolvem outras pessoas, com certeza. Ou algo que está fora, né? Que não tá relacionado apenas a você. Que não depende só de você ou que não envolve só você. Vamos pedir aqui um aconselhamento. Para colocar o aconselho. Caiu aqui a carta, eu vou pegar. O conselho é confrontar. Confrontar, não digo confrontar as pessoas nem a situação, mas confrontar o que você está sentindo, sabe? É colocar para fora o que você está sentindo, entrar em contato com esse sentimento mesmo. Movimentar esse sentimento, falar sobre, buscar, conversar com alguém que você confia sobre isso. Expressar o que aconteceu para que você possa depurar e assimilar melhor isso que aconteceu e movimentar essa energia. Essa aqui é uma carta de número 53, 5 mais 3 dá 8, né? E o 8 é uma carta de movimento, é uma carta de prosperidade e abundância, inclusive, então, e a gente está falando aqui de prosperidade e abundância, né? Então, assim, eu acho que é confrontar a situação nesse caso, sabe? Não necessariamente partir para cima das pessoas, nem para o lugar, nem se for algum lugar, né? Mas é confrontar o que aconteceu dentro de você, sabe? O que aconteceu fora de você e como que você assimilou isso. É confrontar essa assimilação, entende? Vamos ver aqui com o tarô. Tarô, qual o conselho para essa leitura? Porque eu sinto que tem uma cura aqui, né? Vamos ver. Talvez seja possível ainda salvar algo dessa história, sabe? Talvez não precisa ser tão radical em abandonar. Vamos ver aqui. Qual o conselho, tarô? Qual o conselho para essa leitura, para essa narrativa que se mostra aqui na mesa? Há aqui uma necessidade, eu sinto nas duas partes, tá? De estar certo, né? Quem tá certo sou eu, quem tá certo sou eu. E aí não tem um diálogo, não tem uma conversa, né? Tem uma dureza aqui. Qual o conselho, tarô? Mais uma, por favor. Mais uma. Tá. Aqui vem falando, ó, a Rainha de Copas, o 9 de Espadas e o 8 de Pentáculos. Então aqui eu sinto que o conselho é de fato você confrontar essa emoção, né? É você confrontar os seus sentimentos em relação a essa história, primeira coisa. Então, você confrontar isso no sentido de você compreender, no sentido de você expressar, no sentido de você colocar para fora tudo isso que aconteceu, porque isso vai te trazer uma limpeza para o seu campo, que pode te ajudar a, se você for sair dessa história, a sair dessa história com a energia que se requer, né, para que você possa construir algo
que vai te trazer aquilo que você gostaria de viver na sua vida material. Vai ter que trabalhar duro, vai ter que se esforçar? Sim. Mas o esforço ele acaba não sendo tão pesado, por quê? Porque você está livre da carga emocional que essa história pode ter trazido para sua vida, entende? Então você fecha essa história sem essa carga emocional. Por isso que o conselho é confrontar a carga emocional criada por essa história na sua vida, né? Para que você não carregue esse peso para onde você for em relação à sua caminhada aí na sua vida material, tá? Porque senão você vai carregar um peso e aí vai ser mais difícil de você ter energia para trabalhar duro aí, vamos dizer assim, né? Para fazer acontecer o que você quer que aconteça. Entende? Então, aqui eu diria que tem 2 conselhos. O primeiro é trabalhe essa carga emocional, confronte ela, e o segundo é comece a trabalhar duro em direção àquilo que você quer viver. Deixa eu tirar aqui uma carta para saber qual é a sua energia nessa história. Qual é a energia do consulente nessa história que se apresentou aqui? Qual o arquétipo que representa o consulente? Qual o arquétipo que representa o consulente nessa história? Tá. Qual o arquétipo que representa as outras pessoas ou a situação? Qual o arquétipo que representa as outras pessoas ou a situação? Ok. O que eu vejo aqui, tá? Para você, o arquétipo que representa vem um 10 de paus, ou seja, uma sobrecarga. É como se você tivesse sentindo que você carregou o mundo nas costas. Você se colocou à frente de fazer milhares de coisas, várias coisas. Trabalhou duro, assumiu responsabilidades e você centralizou aqui uma série de coisas. E talvez o que você está sentindo agora, né? Que essa melancolia, essa decepção, venha justamente por ter entendido que você estava fazendo 90% do trabalho quando tinha outras pessoas que tinham que ter dividido isso com você. Ou que você fez muito e recebeu muito pouco em troca. Porque do outro lado, eu tenho um 9 de copas, né? Então, assim, pessoas muito bem, obrigado aqui, né? Pessoas se sentindo muito à vontade, sabe? Muito leves. Olha a diferença de uma carta para outra. Olha a leveza dessa carta e o peso dessa. Então, aqui o 9 de copas vem falando de autoestima, de pessoas escolhendo aquilo que elas desejam de acordo com o que elas acham que é melhor para elas, né? Pessoas priorizando a si mesmas. E você carregando aqui pesos, histórias, trabalhos que nem eram sua responsabilidade. Talvez a decepção tenha sido essa, de você ver que você trabalhou muito, o retorno foi pouco, ou que você se dedicou muito quando a outra pessoa, um sócio, né, não se dedicou, ou pode ser uma questão ligada à família, de você ver que você é o único que faz e que as outras pessoas, ou que a outra pessoa não se esforça tanto, né? E você percebendo que você não está conseguindo chegar aonde você quer em relação à sua vida material, à sua vida financeira. E um cansaço aqui, né, dessa história, uma vontade de abandonar mesmo, já que o outro não quer vir comigo, eu vou sozinha. Eu vou sozinho, eu faço o meu mundo.
O que não dá mais para mim é levar as pessoas nas costas, entende? E eu super compreendo, né? Porque de fato isso é uma questão bem forte, assim, em relação à vida material. Se você está sendo responsável pela sua vida material, pela vida material do outro, e se você é responsável por fazer as coisas se movimentarem e acontecerem, e só você é responsável por isso, a carga, o peso em cima de você é muito alto. E isso acaba minando a sua energia, né? E acaba que você você perde energia ali e você não consegue ter energia para fazer outras coisas que são importantes para você. E isso vai te desgastando, entende? E trazendo um cansaço, uma falta de vontade, uma falta de energia, um descontentamento com a vida. E aí, conforme você vai ressoando essa energia, o que você recebe é o mesmo. O que você recebe da vida é o que você está ressoando. Então, o que eu percebo aqui é que para que você possa virar esse jogo, a primeira coisa que você precisa fazer, que o tarô me trouxe, o jogo me trouxe, é confrontar os seus sentimentos, é dar voz aos seus sentimentos, é entrar em contato com aquilo que você está sentindo, com aquilo que essa história trouxe para a sua vida e como que você está sentindo tudo isso. E depois você, de fato, tomar uma decisão e trabalhar duro para chegar onde você quer chegar, mas sem levar o peso dos outros nas suas costas, sem se responsabilizar por aquilo que é seu, por aquilo que é dos outros, na verdade, né? Se responsabilizando apenas por aquilo que é seu. Tá certo? Então é isso, eu espero que você tenha gostado, que essa leitura tenha feito sentido para você, que tenha te ajudado de alguma maneira. Me conta aqui nos comentários qual é o momento da sua vida, qual é o momento desse jogo aqui que você está vivendo. E se os conselhos também que o jogo trouxe fazem sentido para você, se não fizer, tá tudo certo, joga para o universo. Aqui tem diversas leituras, é só você buscar outra que ressoe com o seu momento presente, combinado? E se você conhecer alguém que você acha que tem a ver aqui com essa leitura, porque obviamente a leitura pode estar espelhada, você pode mandar o vídeo para essa pessoa, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima leitura.